Polêmica na eleição do presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Senado aprova novos direitos das empregadas domésticas. Fundos imobiliários superam o índice da Bolsa de Valores. Vaticano elege o novo Papa. Os benefícios da meditação na saúde. NASA revela o segredo sobre o planeta Marte. Conhecendo o Museu do Futebol de São Paulo. Agora, no Ômega News. Polêmica na eleição do presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Nesta quinta-feira, 8 deputados pediram ao Supremo Tribunal Federal considerar ilegal a reunião da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara que elegeu o deputado Marcos Feliciano, do PSC, como presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Os manifestantes alegam que a reunião desrespeitou normas do regimento interno da Câmara. Segundo os manifestantes, a convocação pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, não poderia ter sido realizada com as portas fechadas. O argumento dos parlamentares é que a decisão de fechar a sessão deveria ter sido referendada pela mesa diretora. Marcos Feliciano é criticado por entidades ligadas aos direitos humanos por declarações supostamente racistas e homofóbicas. Os parlamentares afirmam ainda que a eleição do deputado Marcos Feliciano gerou reação em diversos estados, com manifestações nas ruas e mobilizações nas redes sociais. A eleição do deputado pode ser cancelada. Senado aprova novos direitos das empregadas domésticas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição das Empregadas Domésticas, estendendo ao trabalhador doméstico os mesmos direitos garantidos aos demais trabalhadores. Os novos direitos vão somar aos já existentes, atualmente como as férias remuneradas com 1/3 a mais do salário, o repouso semanal e ainda o 13º salário. Parte dos novos direitos precisará de regulamentação antes de entrar em vigor. Nessa condição estão o direito ao fundo de garantia, ao seguro contra acidentes de trabalho, ao adicional noturno, a regulamentação da demissão sem justa causa, entre outros direitos constantes nas normas trabalhistas. A categoria reúne atualmente cerca de 7 milhões de brasileiros, sendo a maioria formada por mulheres. Deste total, somente 2 milhões trabalham com carteira assinada. Fundos imobiliários superam o índice da Bolsa de Valores. Os fundos imobiliários se destacaram com valorização de 35% em 2012. O número de investidores dos fundos imobiliários negociados em bolsa aumentou 160% nos últimos 12 meses até fevereiro. Já o volume de negócios quase quadruplicou em 2011. Outro atrativo é a isenção de imposto de renda nos rendimentos mensais. O benefício vale para a pessoa física com menos de 10% da cota total. Mais informações com o repórter Eduardo Moraes. Apesar dos cenários econômicos instáveis em 2012, os fundos imobiliários se destacaram superando outros investimentos. Nos fundos imobiliários, os participantes se unem para colocar recursos em negócios de imóveis como shoppings e escritórios. Cada integrante compra cotas e passa a ter parte do fundo. A rentabilidade vem da distribuição do resultado, como o aluguel ou venda de empreendimentos, além da possibilidade de valorização da cota. Os especialistas afirmam que o desempenho dos últimos anos não é garantia de bons resultados no futuro. Como qualquer investimento, no mercado imobiliário também tem seus riscos. Entre eles, destacam-se a dificuldade que o investidor pode ter ao desfazer da sua cota em momentos de crise, a possibilidade de inadimplência de compradores ou locatários e a queda de preços dos imóveis. Eduardo Moraes, diretamente da Bolsa de Valores de São Paulo, para o Ômega News. Vaticano elege o novo Papa. O arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, foi eleito nesta quarta-feira o primeiro Papa latino-americano da história. É também a primeira vez que o cargo é entregue a um jesuíta. Na Argentina, Bergoglio é conhecido pelo conservadorismo e por ser um intenso defensor da ajuda aos pobres, apoiando programas sociais e desafiando publicamente políticas de mercado livre. O pensamento conservador do novo Papa é conhecido por declarações contra o aborto e a eutanásia. O novo Papa escolheu o nome de Francisco. Os benefícios da meditação na saúde.
As últimas pesquisas revelam que a meditação está muito relacionada com a melhora nos sintomas da ansiedade, da depressão e até de doenças crônicas, como artrite. Segundo os pesquisadores, a meditação reduz o estresse e pode amenizar os sintomas de algumas doenças, mas atenção! Pessoas com distúrbios psiquiátricos graves, como transtorno bipolar ou esquizofrenia, devem ser cautelosas e praticar no máximo de 5 a 10 minutos por dia. É uma terapia complementar e não alternativa. Significa que deve ser feita em conjunto com o tratamento da medicina convencional. NASA revela segredos sobre o planeta Marte. Pesquisas feitas pelo robô que pousou no planeta há 7 meses revelaram a presença de elementos essenciais à vida. Na última terça-feira, a Agência Espacial Americana afirmou que a conclusão foi possível, graças às pesquisas feitas pelo robô Curiosidade. As amostras de uma cratera revelaram a presença de elementos como nitrogênio, oxigênio e carbono. Segundo a NASA, o local pode ter sido um lago. Conhecendo o Museu do Futebol de São Paulo. O Estádio Municipal do Pacaembu abriga o Museu do Futebol de São Paulo, que foi fundado em 29 de setembro de 2008. São 15 salas temáticas que somam mais de 1.400 fotografias, 6 horas de vídeo e muita interatividade. Cada ambiente proporciona ao visitante um tipo de experiência diferente, uma viagem emocionante, lúdica e com muito conteúdo. Vamos a mais informações com o repórter Gabriel Delgado. Boa tarde, Luiz. Visitar o Museu de Futebol é percorrer o Brasil do século XX e perceber como os nossos usos, costumes e comportamentos são inseparáveis da trajetória do futebol. O acervo do museu se baseia em memórias, acontecimentos e representação do futebol através do ponto de vista dos jogadores, clubes e torcedores e cultura brasileira. Atualmente, o museu traz a exposição Será que foi seu juiz?, dedicada aos juízes de futebol, apresentando de forma interativa a complexidade e as dificuldades da atuação do árbitro em campo. A exposição está em cartaz até o mês de julho. O museu está aberto de terça a domingo com horário de funcionamento das 9 às 18 horas. Com ingresso no valor de R$ 6,00 inteira e meia entrada para crianças e idosos. Lembrando que às quintas-feiras a entrada é franca. Eu sou o repórter Gabriel, direto do Pacaembu. Mais do que sobre esporte, o Museu do Futebol é, antes de tudo, um museu sobre a história do povo brasileiro, Luiz. Sem dúvida, um museu cercado pelos mistérios da euforia que todo brasileiro tem pela bola, pelo drible, pelo chute e pelo gol. Um mistério onde as alegrias são sempre maiores do que as tristezas. Sem dúvida, quem dera se a vida fosse assim, não? Seria bem melhor. E o Museu do Futebol fica na Praça Charles Miller, sem número, dentro do estádio do Pacaembu. O Ômega News fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Boa noite e até amanhã.